Então, tipo assim, a comunicação ela é a base de tudo. Se você parar para pensar, o relacionamento ele começa com a comunicação, né? É o princípio do relacionamento. Porque antes que você se relacionasse com a sua namorada, ou com a sua esposa, ou com seu esposo, com seu cônjuge no geral, né? A primeira coisa que aconteceu para que vocês se relacionassem foi a comunicação. Vocês se comunicaram de alguma forma, seja ela verbal ou não verbal. Talvez tenha sido uma comunicação por olhares, talvez tenha sido uma comunicação por terceiros, mas de qualquer forma houve algum tipo de comunicação. Então você percebe o como que a questão das colunas principais, elas são tão necessárias que elas se tornam perigosas também. Porque quando as colunas principais elas acabam se deteriorando, e o que acontece? Quando chega a essa estrutura, e essa é uma estrutura que tem sido muito abalada nos relacionamentos, esse relacionamento ele está praticamente fadado ao fracasso, né? Se essas pessoas elas não resolverem tomarem uma providência com relação a isso, elas vão ver o seu relacionamento ele escapar por entre os seus dedos aí. Então o relacionamento, ou melhor, a comunicação ele é o princípio do relacionamento. E à medida que o tempo vai passando, à medida que o relacionamento vai avançando e problemas vão chegando e vai tendo outras coisas para pensar, e vai tendo outras coisas para resolver, vai tendo conflitos não resolvidos entre o casal, a comunicação deles vai sendo minada. E à medida que essa comunicação vai sendo minada, começa a aparecer as críticas, começam a sumir os elogios, começam a complicar a conversa, né? Tem casais que a gente conversa que é uma coisa básica, né? Às vezes as pessoas vêm perguntar coisas pra gente que é tipo assim: por que você não pergunta pro seu marido? Por que você não pergunta pra sua esposa? O que ela acha disso que você tá perguntando pra mim? Só que a pessoa, ela já não tem mais prazer em falar com o seu cônjuge, pra você ter uma ideia. A pessoa ela já não se sente mais à vontade para expressar aquilo que ela... Por isso que ela está perguntando para mim, porque ela não se sente mais à vontade de chegar no cônjuge dela e falar: ó, eu tô pensando nisso, naquilo e tal, o que você acha disso? Porque normalmente essas pessoas elas chegam pra gente e falam assim: ó, a gente só conversa o necessário. A gente fala, tem que pagar água, tem que pagar luz, mas não tem mas aquela questão de você sentar e conversar um com o outro. Já não se fala mais a respeito da minha individualidade, a respeito da sua individualidade e a respeito do nosso relacionamento em si. Já não existe mais isso. Agora é você cuidando da sua vida, eu cuidando da minha vida e a gente tentando o máximo possível não entrar num conflito. Porque todas as vezes que a gente coloca para fora uma coisa que a gente está pensando, acontece um conflito. Então é por isso que essas pessoas normalmente elas chegam na gente perguntando coisas que eram para ela perguntar para o cônjuge dela, né? É uma situação onde a comunicação no relacionamento já acabou. Eles já não têm mais comunicação, eles se comunicam mais com pessoas que estão de fora do relacionamento deles do que com o próprio cônjuge deles. E olha que situação complicada que se chega. Então, tipo assim, quando se chega nessa situação... percebe-se que você perdeu uma das coisas mais importantes, não só a comunicação em si, mas tudo aquilo que ela traz. Porque uma das coisas que a gente tem pregado muito é a respeito do propósito do casamento em si. Né? Porque se você não consegue discutir a respeito de qual a intenção do relacionamento de vocês, o que vocês pretendem, quando se trata de família, quando se trata do casal em si, se vocês não conseguem os dois olhar para o mesmo lugar e buscar pelo mesmo alvo, então o casamento de vocês já não tem mais propósito. A relação de vocês já não tem mais motivo. É aquela história do casal que eles criam os filhos e depois os filhos vão embora, eles olham um para a cara do outro e falam: e agora, quem é você? Né? O que você está fazendo aqui? A gente não sabe mais viver, porque o que nos mantinha eram nossos filhos, a gente já não tinha mais relação faz tempo. É uma questão condicional. Às vezes as pessoas se assustam porque eu falo que ser pai, ser mãe é uma questão condicional. Por que é condicional? Porque você tem a tutela dos seus filhos enquanto eles estão debaixo das suas asas, digamos assim. Mas a gente cria nossos filhos para que eles saiam, para que eles tenham a própria família deles. A nossa família ela tem que ser uma matriz estruturada para que os nossos filhos eles possam criar as próprias famílias deles. Então, a partir do momento que o filho sai da casa, aí muitos casais eles percebem que eles já não tinham mais relacionamento de casal. Eles se tornaram pai e mãe
E agora que os filhos já não precisam mais de estar na tutela deles? O que a gente vai fazer com a minha paternidade? O que eu vou fazer com a minha maternidade? Sendo que agora eu tinha que estar exercendo o meu papel de marido, eu tinha que estar exercendo o meu papel de mulher. É a síndrome do ninho vazio, né, que o pessoal fala. Mas isso é uma coisa que acontece demais, porque muitas das vezes eu tô olhando para cima aqui porque eu deixei marcado aqui algumas coisas que eu preciso falar. Porque muitas das vezes as pessoas elas acabam ignorando as coisas que são básicas, só que essas coisas básicas é que fazem toda a diferença na vida, na relação do casal em si, né? Então muitas das vezes por coisas básicas, não vou resolver isso não, deixa isso pra lá. Eu já tentei, não deu nada, então é melhor fica você no seu canto, fica eu no meu canto. E sabe qual que é o pior disso tudo? Esses casais, esses mesmos que têm problema com a comunicação, são pessoas que se gostam. Não são pessoas que eu estou falando, eu quero largar de você, a minha vida, você estraga a minha vida. Não é isso. São pessoas que se gostam, mas que não conseguem mais um concluir o outro. Os dois já não estão correndo mais para o mesmo lado. Então, tipo assim, é uma questão necessária que você consiga olhar para trás e enxergar como que era, porque quando vocês começaram a relação de vocês, era totalmente diferente. É claro que as coisas vão mudar, é claro que muda, né? Inclusive na última live eu falei a respeito disso, né? Eu citei um trecho, né, de um livro de um autor bem conhecido, que ele fala que já foi casado, que a mulher dele já foi casada com 5 homens, e todos eles era ele. Da minha esposa já foi casada com 5 homens e todos eles era eu. Ou seja, ele está falando a respeito dessa mutação que acontece o tempo todo na nossa vida. O tempo todo nós estamos sendo transformados, né? O tempo todo nós somos pessoas novas. A minha mentalidade já não é a mesma do menino que tinha 20 anos. A minha mentalidade já não é a mesma do adolescente que tinha 15 anos. E assim por diante. Quando eu tiver 50 anos já não vai ser a mesma mentalidade que eu tenho hoje e assim por diante. Então, são duas pessoas que se submetem a um compromisso no qual eles sabem. Pensa comigo, quando as pessoas elas se encontram diante do altar, eles estão fazendo um compromisso para um tempo que eles não conhecem. Então você está se submetendo a situações que vão vir. Por isso que é obrigatório você fazer lá um juramento a respeito de situações complexas, né? Na saúde, na doença e papapá e papapá. Por quê? Porque essas coisas elas vão vir. Essas coisas elas vão acontecer, vai vir o desinteresse, vai vir o problema. A mulher que você achava linda, de repente, já não vai ser mais tão linda. A mulher que você achava tão interessante, de repente, ela vai torrar sua paciência. Isso vai acontecer e é normal. Só que você prometeu que mesmo sabendo que tudo isso ia acontecer, você ia continuar amando ela. Então, tá aí uma questão interessante para se pensar, né? E voltando aqui para a questão da comunicação, a comunicação ela tem que ser alimentada. Não adianta você pensar que a comunicação vai ser uma comunicação tipo... A comunicação de um casal ela vai ser muito além de uma comunicação que você tem com uma pessoa que você conhece no seu trabalho, ou uma pessoa que você vê todos os dias e você cumprimenta e pergunta como que ele está. É totalmente diferente, porque a comunicação do relacionamento ela é diferenciada. Do relacionamento conjugal, eu tô falando, ela é diferenciada. É da mesma forma que você tem uma comunicação com seu filho. Muitas das vezes você está atarefado, você está cheio de coisa para fazer, você tem 1001 coisas suas para resolver, mas você tem que gastar um tempo e falar, e aí filho, como é que tá? E aí, como é que foi? Aquele negócio que você faz que eu não tenho bulhufas de ideia do para que serve aquilo, porque eu nem sei como é que funciona, mas como é que foi aquele negócio lá? Por quê? Porque é necessário que eu exerça a paternidade sobre a vida dos meus filhos. A mesma coisa acontece na questão do meu relacionamento. É necessário que eu tenha um tempo e que eu tire um tempo para que eu chegue e fale, aí, como é que tá? Como é que tá aquele negócio que você está fazendo? E aquela pessoa que estava assim, como é que tá? E como é que você está se sentindo com relação a isso? Ou seja, é eu dar o meu tempo para a pessoa, para que a pessoa ela se sinta importante. Né? Uma das coisas que mais vai minando a nossa conversa, nossa comunicação em si,
é o fato de a gente parar de elogiar as pessoas. As coisas elas se tornam tão normais, tão comum, né? É aquela roupa de sempre, eu já tô cansado, todo domingo ele usa essa mesma roupa. Ah, eu já até sei, quando a gente vai em tal lugar, ele vai se vestir de tal forma, né? Ela vai se maquiar desse jeito. Então as coisas elas se tornam tão comuns que a gente acaba perdendo a nossa sensibilidade de viver um dia atrás do outro. Sabe? De você ser espontâneo, de você ser intencional nas suas palavras. Porque o problema é que a gente se acostuma com tudo. A gente se acostuma com tudo. O cara ele pode ter a mulher mais linda do mundo. Ele vai se acostumar com a beleza dela. E vai chegar uma hora que a mulher vai falar: nossa, faz tempo que você não fala que eu tô bonita, faz tempo que você não me elogia. E a mulher tem muito disso, né? Ela procura isso, ela tem a necessidade disso. E existe um outro problema que é a questão do significado das coisas. O homem e a mulher eles entendem as coisas totalmente diferentes. O homem ele tem uma maneira de se enxergar que é totalmente diferente da mulher. O homem ele tá gordinho, com a barriguinha de chope, e ele se olha no espelho e ele fala: pô, tô bem pra caramba, né? Ele se sente lindo. Ele não tá nem aí com a barriga dele. Ele é como se fosse aquele desenho, um cara barrigudinho se olhando no espelho e vendo, né, um super-herói todo bombado. Agora a mulher, pelo contrário, ela, por mais que ela seja uma mulher linda, ela se olha no espelho e ela sempre acha problemas. Isso é um aspecto natural da questão do feminino e da questão do masculino. Né? Às vezes o homem e a mulher eles acabam não se entendendo porque eles não percebem que eles falam em línguas diferentes. Quando você namora, quando você está no começo ali às vezes do relacionamento, as pessoas elas relevam as coisas. Ele é tão incrível que eu nem ligo. Ele fala umas besteiras lá, mas eu deixo passar batido porque ele me faz muito bem. Só que com o tempo, esse me faz muito bem vai passando e vai se tornando normal. E aí você tem que dar de cara com aquilo que ele fala que você não gosta. E é uma questão de ajuste. Eu conversei ainda a semana passada com uma pessoa e ela falando a respeito de ceder, né? E, nossa, a gente tem que ceder. Eu falei: cara, a gente não tem que ceder, a gente tem que se ajustar. Porque se alguém cede, é porque o outro se sobressai. Então essa questão de ceder é um negócio muito perigoso. Porque tem casais aí que a mulher tá debaixo do pé do marido e você vai falar pra ela que ela ainda tem que ceder? Tem que ceder o quê? Tem que entregar o coração dela: ó, toma, usa a minha vida? Porque uma coisa é você falar a respeito de um relacionamento bonitinho, agora outra coisa é você falar a respeito dos relacionamentos que nós temos vivido nos dias de hoje. Uma coisa é você falar do amor romântico, dos livros de história, das novelas, e outra coisa é você falar de pessoas que estão sendo oprimidas dentro de casa. Então você não tem que ceder. As pessoas elas têm que se ajustar. Elas têm que entender o quanto que tem que ir para cá, o quanto que tem que ir para lá, para que os dois consigam se entender nessa questão. Né? É necessário que eu perceba que tem coisas que eu faço e que para mim é normal. Só que, cara, aquilo deixa a minha mulher pegando fogo. Tem coisas que ela faz e que para ela nem percebe de tão normal que é, de tão simples que é, uma coisa que às vezes ela sempre fez, às vezes é uma coisa que traz da família. Só que pro cônjuge dela, nossa, ele quer morrer quando vê a pessoa fazendo aquilo. Então isso são coisas que necessitam de um ajuste o tempo todo. Olha só que maluquice. À medida que a gente vai crescendo, ou seja, à medida que a gente vai ficando mais velho no nosso relacionamento conjugal, a gente tinha mais era que conhecer melhor o nosso cônjuge, a gente tinha mais era que ter um relacionamento mais perfeito possível. Porque à medida que a gente vai conhecendo a pessoa, a gente tinha que entender: cara, eu não vou fazer isso porque ela não gosta disso. Eu vou fazer isso aqui porque ela adora isso. Né? A gente tinha que ter essa percepção de entender. Só que o que acontece é totalmente ao contrário. As pessoas, à medida que elas vão passando o tempo de relacionamento, elas vão piorando. Eu comento bastante com algumas mulheres, principalmente mulheres. Elas me falam assim: eu estou vivendo isso no meu segundo casamento e papapá. E eu falo: cara, você está no seu segundo casamento, você tinha que estar dando aula a respeito de casamento e você está apanhando na cara ainda. Já era para você ser professor nessa matéria. Porque se você já viveu o primeiro, já viu o que não deu certo,
e tá fazendo tudo errado de novo no segundo, então você tem problema. Você é quem tem um problema para resolver. Ou você vai ficar casando a vida inteira até achar a pessoa que vai encaixar perfeitamente você e você nunca vai perceber que você tem algumas coisas que você precisa ajustar. Todo mundo tem coisas que precisam ser ajustadas. Então tem muito essa questão a respeito do que significa pra mim e do que significa pra ele. E uma outra coisa interessante, cara, é aquela história de quando a gente se ouve. Eu lembro que quando saiu essa facilidade que hoje em dia a gente tem de tecnologia, né? Do celular, dos smartphones e tal, o WhatsApp. Quando o WhatsApp saiu, as pessoas se gravavam e elas apertavam para ouvir elas falando depois. E elas falavam, nossa, né, eu não falo assim. Né? Às vezes a pessoa se gravava e mandava pro outro, depois assistia e falava, nossa, meu nariz não é grande desse jeito. Nossa, minha boca não é tão grande assim. Né? E a pessoa ela se assustava com quem ela é. E às vezes ela fala para alguém assim, eu falo desse jeito? A minha voz é feia assim? E a pessoa fala, é normal, né? Porque é uma diferença muito grande de quem eu penso que eu sou e quem as pessoas veem que eu sou. E a gente chama na psicanálise de falso self, que é o que eu acho que eu sou e o que as pessoas veem em mim, na verdade. Porque muitas das vezes, eu olhando pra mim, eu penso que eu sou uma coisa. Não, eu sou uma pessoa, muito tranquila, Aí quando você pergunta pra alguém, a pessoa fala, nossa, aquele ali só vive dando piti. Meu Deus do céu, não pode falar nada que ele já tá gritando e soltando os cachorros. Você fala, mas eu não sou assim. E inclusive tem um psicanalista que ele fala assim, cara, você quer saber quem que você é? Chama uma criança de uns 6, 5 anos e fala pra ele te imitar. Fala assim, como que eu sou? Me imita aí. E aí você vai ver quem que você é na verdade, porque a criança ela vai imitar todos os seus trejeitos e coisas que você muitas das vezes nem sabe que você faz. Então muitas das vezes a gente tem uma visão ao nosso respeito, e muitas das vezes não, a gente tem que entender que existe isso. Existe uma visão que eu tenho a meu respeito e que não condiz com a verdade. Essa visão é só minha. Ela é trabalhada à medida que eu vou evoluindo, à medida que eu vou crescendo, desde a minha infância. Essa minha imagem ela foi sendo construída. E isso é uma coisa que eu acreditei pra mim. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes você olha e fala, nossa, essa pessoa é incrível, e a pessoa se acha o mais derrotado do universo? Porque é aquela imagem que a pessoa fez pra ela. É totalmente diferente do que as pessoas estão vendo nela. As pessoas falam, nossa, todo mundo queria ser essa pessoa, de tão incrível que ela é. E na hora que você vai ver, o cara tá se enforcando dentro do quarto dele porque ele odeia a vida dele. Né? Então é a questão do falso self. Nós temos que entender que nem tudo que a gente acha é o bêbado, né, que fala que não é bêbado. Não, eu não estou bêbado. É a questão que a gente acha não é a realidade. Existe uma realidade imaginativa que a gente vive em cima dela. E quem vê quem a gente é de verdade é quem está olhando a gente pelo lado de fora. Então tem uma atividade legal que a gente propõe pro pessoal fazer, que é você perguntar para o seu cônjuge uma coisa que você faça que nem você não percebeu. Tipo assim, que nem você sabe que você faz. A minha esposa, uma vez eu perguntei pra ela assim, o que eu faço que nem eu percebo que eu faço? Aí ela falou assim, eu não sei de muita coisa não, eu nunca percebi nada demais. Só que, quando você tá bravo, você fecha os dentes assim, ó, e fala com a boca fechada. Então eu já sei que você tá bravo. E eu nunca tinha percebido isso. E ela percebia, ela não me contava, na cabeça dela ela achava que eu sabia o que eu estava fazendo. Só que são coisas inconscientes que a gente faz. Só que é muito além disso. E tem muita coisa que acontece que a gente faz de uma forma inconsciente e só quem está olhando de fora está percebendo o que a gente está fazendo. Na nossa cabeça a gente está sendo normal. Eu me lembro que uma vez, inclusive isso está escrito no meu livro, a gente estava gravando, eu e a Esther. E... cara, a gente estava muito bravo. Eu tinha feito uma iluminação e tal na gravação. Eu gastei mais de 1 hora fazendo a iluminação. E ela chegou e, tá feia essa iluminação desse jeito, tá não sei o que. E bagunçou toda a iluminação que eu tinha feito. E não deu certo o jeito que ela fez.
Eu falei, cara do céu, eu demorei mais de uma hora pra arrumar isso daí, você desarrumou tudo, e agora não ficou bom, agora a gente vai ter que mexer tudo de novo. E eu já tava bravo já, porque o tempo tava correndo, tava acabando, e a gente não tinha nem começado. E eu fiquei muito bravo. E aí o que aconteceu? A gente foi, correu e fez o que tinha que fazer, né? No final tudo tem que acontecer. E o que aconteceu? Aquele dia, cara, eu tive uma grande lição a respeito desse meu falso self. Na minha cabeça, eu era um cara totalmente controlado, tipo assim, quando se trata desses conflitos. E só que o que aconteceu? A câmera tinha ficado ligada enquanto a gente estava nessa discussão. E a câmera ficou me filmando porque eu fiquei no lugar de quem ia dar a palestra e ela ia me filmar. Só que a câmera ficou ligada enquanto a gente estava discutindo. E depois eu fui fazer a edição do vídeo e aí começou passando a nossa discussão no começo do vídeo. E aí o que aconteceu? Cara, eu me assustei com a cara que eu fazia, porque era de dar medo, sabe? Tipo assim, uma cara de eu quero te matar. Tipo assim, só que na minha cabeça eu nem imaginava que eu tava numa situação desse jeito, né? Na minha mente tava tudo normal, a gente tava conversando civilizadamente. A gente não tem essa questão de gritar, isso é uma coisa que é muito básica entre nós. Só que, tipo assim, ao tempo em que a gente se segura, eu não percebia que eu fazia uma cara tão feia pra ela. E, cara, eu fiquei assustado e eu comecei a pensar, a partir de hoje eu tenho que mudar isso. Eu vou ter que começar a prestar atenção. E uma das coisas que eu percebi é que às vezes eu pensava que eu tava fazendo uma cara de meio riso, sabe? Tipo, uma cara de riso, um ar de riso, tipo assim. E na verdade eu tava com uma cara super séria, então era assustador. Tipo, é como se a musculatura do meu rosto fosse muito rígida e eu preciso me esforçar mesmo. Então hoje, quando eu quero fazer uma cara de riso, eu ergo a bochecha mesmo, eu faço demonstrar porque eu sei que às vezes o que eu tô achando que eu tô fazendo eu não tô. Então isso é uma coisa muito louca e aquilo mudou muito a minha mentalidade a respeito dessa questão de falso self. Eu nem sabia que chamava falso self naquela época, mas foi um aprendizado para mim, né? Porque às vezes, inclusive eu podia falar assim, nossa, por que você não falou que eu tava fazendo uma cara feia dessa, né? E só que para ela era normal, porque eu com certeza eu já fazia isso há muito tempo e eu não percebia. Isso é uma coisa natural minha, que eu tive que fazer o quê? Começar a me policiar, eu tive que começar a ser intencional naquilo que eu estava fazendo para que eu conseguisse resolver isso. Bora! Uma das coisas que a gente precisa prestar atenção na questão de comunicação é que a comunicação não fala estritamente a respeito de fala. Não é a respeito de falar palavras. E isso é uma coisa que sai fora às vezes do nosso entendimento. Porque aquilo que a gente fala, ou seja, o conteúdo que está sendo falado, ele é menos importante do que a maneira como ele está sendo entregue. Nossa, olha que loucura. O conteúdo que eu estou falando, ele não é tão importante como a maneira como eu estou falando. Olha só. Então, muitas das vezes, o que importa mais é o jeito que eu entrego a informação. Por mais que às vezes, olha só como que a gente funciona. Suponhamos que o seu cônjuge chegue na sua casa. E ele chega de um lugar e tal, chega do trabalho, chega de algum lugar, e ele passa para você, tudo bem, tudo bem, e senta na mesa, e em silêncio, né? E fica na dele ali quieto. Aí você fala o que para ele? E aí, tudo bem, né? Que cara é essa, né? E ele quieto fala assim, não, tudo bem. Aí você fala, mas e aí, como é que foi e tal, não sei o que você fez lá? Não, deu tudo certo, tá bom, tá. Então, olha só, o que a pessoa que tá perguntando, tá pensando nesse momento? Ela tá falando, cara, não tá tudo bem. Se ele tivesse bem, ele não estaria com essa cara, né? Então, aquilo que a gente fala muito mais do que aquilo que a gente fala. É muito mais importante aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo feito, do que aquilo que está sendo falado. Porque não adianta de nada eu falar, tá tudo bem. E fechar a cara. Porque a pessoa que está me perguntando, me interrogando, ela está vendo pela minha cara que não está bem. Então, muitas das vezes, nós acabamos achando que a gente está ludibriando o nosso companheiro porque a gente está falando uma coisa, falando aquilo que ele quer ouvir, tipo assim. Só que, na verdade, você não está expressando aquilo
que deveria ser expresso. Então, tipo assim, a comunicação ela tem que vir junto com o como você se comunica, como você entrega essa mensagem. Se os dois estiverem em desarmonia, então provavelmente tem uma mentira aí, entendeu? Às vezes uma mentira que não seja intencional, mas uma forma às vezes de você sair de uma situação que você não quer. É tipo assim, eu tô falando, tá tudo bem, mas não tá, eu não quero conversar. É isso que eu tô falando em outras palavras, né? E a gente precisa entender isso. Agora, muitas das vezes você não precisa nem falar nada. Um simples ato que você faz já fala tudo por você. Palavras magoam, palavras machucam? Sim. Só que as pessoas elas estão muito mais magoadas com os atos que estão sendo feitos do que com as palavras que estão sendo ditas. Entende? Então muitas das vezes a gente tem que começar a pensar assim, que a palavra, a mensagem entregue em si, ela é o que você tem para entregar. Então, é mais importante o como eu entrego do que o que eu entrego. E vai mais além do que isso. É mais importante o porquê eu entrego do que como eu entrego e do que o que eu entrego. Deu para entender? É como se fosse 3 partes. E na verdade o que interessa é o porquê. É o porquê que eu estou fazendo aquilo. Eu estou falando uma coisa, aquilo não condiz com o que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo está trazendo por trás um porquê. Tem um porquê de eu estar agindo dessa forma. Entendeu? Eu não quero conversar, aconteceu alguma coisa realmente, eu estou falando que está tudo bem, mas não está. Então tem um porquê. Isso é o que realmente importa. Tá? Então a comunicação ela começa pelo porquê. Por quê? Eu vou estar fechando aqui porque eu falei que ia ser rápido, cara. E eu já vou pular direto para o que interessa aqui. Nós seres humanos nós somos reacionários. Eu vou pegar uma hora só para a gente falar a respeito disso, porque isso é um tratamento, tá? Você começar a trabalhar essa questão da reação é uma maneira de você muitas das vezes restituir muita coisa que foi perdida no relacionamento. O que é ser reacionário, Júnior? Reacionário é o fato de que tudo tem pessoas que vão falar que tudo que você planta você colhe, tem pessoas que vão falar que é a lei do retorno, né? Cada um vai chamar de uma forma. Eu falo que nós somos reacionários, que é uma forma mais humanista de falar. O que é ser reacionário? É você entender que tudo aquilo que você faz, direta ou indiretamente, vai gerar uma reação na pessoa que está perto de você. Tem gente que fala o efeito borboleta, né? Tem de tudo. Então, como que funciona isso? Às vezes a pessoa pensa, vamos supor que está numa discussão entre um marido e uma mulher. Aí a esposa fala assim, eu vou resistir, eu não vou brigar com ele. Ele vai ficar falando e eu vou ficar quieto. Ela pensa que na cabeça dela, ela ficando quieta, ela não vai participar da discussão. Ou ela vai, tipo, jogar uma água no fogo dele, tipo assim, digamos assim. Só que tudo aquilo que a gente faz, direta ou indiretamente, vai agir, vai causar uma reação na vida da pessoa. Se eu falo, aquilo vai causar uma reação na vida da pessoa. Se eu não falo, aquilo vai causar uma reação na vida da pessoa. Se eu estou presente, aquilo vai causar uma reação na vida da pessoa. E se eu estou ausente, também vai causar uma reação na vida da pessoa. Então é por isso que eu falo que é a necessidade da gente entender que a gente fala com palavras, a gente fala com atos e a gente fala através de símbolos. Então muitas das coisas que a gente faz, muitas das vezes, até sem perceber, elas falam mais do que as nossas palavras. O dicionário é muito mais extenso. Então, cara, começa a prestar atenção, porque o fato de você não se posicionar não quer dizer que você não está dando uma resposta. O fato de você não tomar uma decisão não quer dizer que você não está comparecendo ou que você não está influenciando de alguma forma. Porque a pessoa está esperando em você. Aí você fala, não vou falar nada que pelo menos eu lavo minhas mãos, digamos assim. Até o lavar das suas mãos significa que aquilo vai trazer, direto ou indiretamente, alguma situação dentro dessa discussão em si aí, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo só explicando a respeito disso para não ficar muito complexo, não ficar muito longo. E para a gente fechar, eu quero falar a respeito de estar disposto e disponível.
Porque nós temos que entender que, cara, quando a gente se casou, a gente deu a nossa vida para outra pessoa. E a outra pessoa deu a vida dela para nós. Então, o tempo que eu entrego para essa pessoa é dela. Se eu não tenho dado tempo para essa pessoa, eu tô roubando uma coisa que é dela. Entendeu? Esse tempo é dela. Então, tipo assim, não existe essa questão de, eu não estou disponível. Eu tenho que sempre estar disponível, por mais que eu não queira. Eu tenho que dar um jeito de estar disponível para essa pessoa. Eu tenho que estar disposto. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu exerço um negócio chamado prioridade. A prioridade, ela é uma das coisas que segura o seu casamento no lugar certo. Quando você tem prioridade no seu relacionamento, essa é uma das maiores armas que fazem com que nada venha a destituir essa relação entre vocês. Quando a prioridade ela acaba, então alguma coisa vai ser mais importante do que o seu casamento. Alguma coisa vai ser mais importante do que o seu cônjuge. Entende? Então, cara, isso é um lapso, isso é uma complicação, é uma rachadura que ela começa nessa coluna de prioridade e ela vai indo longe e quando você menos espera ela está derrubando a sua casa inteira. Tá? Então, por isso que é necessário que a gente esteja sempre disponível. Porque quem está disponível para alguma coisa é sinal que essa coisa tem prioridade sobre a vida dele. Significa que, cara, se a minha esposa está precisando de mim e eu largo tudo que eu estou fazendo para me dispor, para que eu esteja disponível para ela, é sinal de que ela é prioridade na minha vida. Entendeu? Por mais que para mim, na minha linguagem de homem, não seja tão importante. Então não importa tanto a maneira que eu enxergo, importa o que significa para ela. Não importa eu como homem falar, isso é besteira, isso é coisa de mulher. Tá, mas ela é mulher. Então, tipo assim, eu tenho que entender que tem coisas que são besteiras pra mim, mas que são extremamente importantes pra ela. É tipo assim, você fala assim, nossa, por que minha mulher gosta de flor se ela nem sabe cuidar de flor? A questão não tá na flor. Lembra do que eu falei? A questão não é o que, a questão é o porquê. Não é nem a flor em si, é o como você faz e o porquê você faz. Entendeu? Então, a gente falou a respeito de prioridade, só pra fechar aqui, eu quero falar a respeito da questão da crítica, que também é um dos grandes das grandes complicações aí que minam o relacionamento na questão da comunicação. Antigamente a gente elogiava, depois que o tempo vai passando a gente começa a criticar. Cara, toma cuidado quando você olhar para a pessoa e falar você é. Toda vez que você fala você é, você está abrindo um julgamento desnecessário em cima de uma pessoa que você não tem autoridade para fazer isso. Você não tem autoridade para falar o que a pessoa é ou o que ela deixa de ser. Por mais que ela seja sua esposa ou seu esposo. Toda vez que você fala você é, você vai falar alguma coisa ruim contra aquela pessoa e é totalmente desnecessário. Aquela pessoa não precisa ouvir da sua boca uma coisa que vai deixar ela para baixo. Ela não precisa ouvir da sua boca uma coisa que não vai acrescentar em nada na vida dela. Aprenda uma coisa. Não importa muito o que eu penso que a pessoa fez ou deixou de fazer contra mim. Nossa, você não devia ter feito aquilo. Você fez isso e isso. Isso é crítica, cara. Isso é totalmente destrutivo. Não é assim que se resolve. Existe uma diferença entre você discutir. Existe uma diferença entre você ter uma discussão. O que é uma discussão? Uma discussão, vocês vão conversar e vão chegar num consenso. A ideia da discussão é chegar num consenso. Agora tem um desentendimento. O que é um desentendimento? Desentendimento é um apontando o dedo na cara do outro, falando você e você, e é uma briga de ego. É quem pode mais. Sabe, tipo assim, quem não aguenta chora. Quem não aguenta cai fora. Então, tipo assim, olha a mentalidade. Vocês estão totalmente fora do relacionamento quando vocês estão fazendo isso. Porque a ideia do relacionamento é discutir para que consiga chegar num consenso e resolver a questão. Mas a partir do momento em que você só está destruindo a pessoa, apontando o dedo para ela e falando você fez isso, você fez aquilo, e você é isso, e você é aquilo. Cara, no que está construindo? Você está destruindo a sua autoimagem
porque você está se tornando um covarde, porque a ideia é que eu tenho que proteger a pessoa a quem eu prometi amar. Então, se eu estou descumprindo com isso, se eu sou a pessoa que tinha que defender e estou destruindo a pessoa, eu não sou mais do que um covarde. Entendeu? Porque eu estou fazendo totalmente ao contrário. É tipo um pai que abandona o filho, é tipo um pai que maltrata uma criança que é indefesa diante dele, um adulto que faz alguma coisa desse tipo. É a mesma coisa. Porque é a pessoa que tinha que cuidar está destruindo. É tipo nós brasileiros, nós somos oprimidos pelo nosso governo, na situação que nós temos vivido hoje, e a gente não para pensar que às vezes a gente está fazendo a mesma coisa. Os governantes, as pessoas que tinham que estar cuidando da gente, que estão cuidando da população, estão tirando o nosso couro, sabe? Tipo assim, estão tirando a lã das ovelhas, o couro das ovelhas, sabe? Eles estão tentando aproveitar de tudo. E é isso que muitas das vezes que você está fazendo no seu próprio casamento. Ao invés de você defender a pessoa, ao invés de você falar, cara, vamos resolver essa questão, ao invés de você priorizar o seu casamento, vocês se unirem para que vocês consigam chegar num consenso, a briga é um contra o outro. E não faz o mínimo sentido isso numa relação. Porque o objetivo da relação nunca é a individualidade. A partir do momento em que vocês começam a brigar pela individualidade de vocês, vocês já não estão mais brigando pela relação. O casal, eles têm que brigar pela relação, tá? Tudo aquilo que vem contra o relacionamento de vocês tem que cair por terra. Porque vocês têm que brigar para que vocês consigam ficar juntos. Agora, se vocês estão brigando um contra o outro, vocês estão brigando contra o relacionamento de vocês. Vocês estão colocando o ego de vocês na frente do relacionamento. Então você está chutando o pau da barraca de tudo aquilo que você falou que ia fazer. Você está descumprindo com a sua palavra, tá? Então, a crítica, ao invés de você criticar a pessoa, de você ficar falando, ah, você fez isso, você fez aquilo, o cara fala assim, ó, então, aquele dia aconteceu isso e eu me senti assim. Sabe por quê? O importante é a gente falar de como a gente se sente? Porque, cara, eu não tenho como entrar dentro da cabeça da outra pessoa. Eu não tenho como falar você é isso e você é aquilo. A única coisa que eu posso é falar do que eu estou sentindo. É o que eu senti, o que eu vivi, como que eu estou até agora. É isso que eu tenho o direito de falar. Então, no relacionamento, abaixo da crítica, você tem que chegar para tentar resolver o problema com a pessoa e falar, cara, eu estou me sentindo assim, assim, assim. Eu falo para as pessoas, às vezes a pessoa fala, eu acho que eu estou sendo traída e não sei o que, eu estou arrumando provas. Eu falo, cara, não precisa de provas. Se você está se sentindo traído, isso já é o bastante. Ele esteja te traindo ou não, isso já é o bastante. Porque o que importa é como você está se sentindo, não é o que está acontecendo ou deixando de acontecer. O relacionamento é a respeito de vocês dois. Se um dos dois está se sentindo de alguma forma, então vocês dois têm que se unir para resolver essa questão. Para ver se é ou se não é e o que está acontecendo, por que está chegando nessa situação. Ok, gente? Então o nosso tempo já foi pro brejo aqui, mas eu vou estar fazendo outra live. Vou ver se amanhã eu faço mais uma live pra gente falar um pouquinho mais a respeito de alguns temas aqui que davam pra gente falar um pouquinho melhor. E respeito acima de tudo, né? Uma das coisas que tudo isso que a gente falou gira em torno do algo que é o mais importante, né? Que é o maior alicerce do casamento, que é o respeito, tá? Você lembrar que a educação, cara, é uma coisa que você exerce com todas as pessoas. As pessoas que estão lá fora, as pessoas que no comércio, as pessoas na indústria, em todo lugar onde você trabalha, existe respeito. E isso é um princípio. O respeito é um princípio que ele não pode ser negado. Então, a partir do momento em que eu falo com o meu cônjuge com respeito, isso também já me imuniza de estar caindo em alguns buracos desnecessários aí. Falar com respeito para a pessoa, tá? Sempre lembrar de ser respeitoso com a mulher, sempre lembrar de ser respeitoso com o homem, sempre lembrar de ser respeitoso com a criança. Isso te ajuda como pessoa, isso te transforma como pessoa. Sabe, é tipo assim, aquela pessoa que às vezes ela é compelida de alguma forma. Hoje mesmo eu estava vendo isso numa reportagem. A pessoa ela é agredida verbalmente muitas das vezes e a pessoa ela é polida, cara. Ela olha aquela agressão e ela trata o outro com respeito, sabe? Tipo assim, não se vê no direito de agredir a pessoa porque ela tá agredindo ele. Então, cara, isso, nossa, é ser um ser humano acima da média. Essa que é a nossa intenção. A nossa intenção é falar a respeito de um relacionamento que é acima da média. Falou, gente? Então, Deus abençoe vocês. Até a próxima, tá?